Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E temos muitas novidades no vídeo de hoje e notícias aí de fato surpreendentes para o torcedor vascaíno. A primeira referente ao Michel, que está perto de ser anunciado a rescisão contratual do atleta. A gente vai trazer todos os detalhes aí dessas negociações entre o Vasco e o seu empresário e também falar do desempenho que o Michel teve dentro do Vasco. Realmente é inacreditável o Pássaro ter acertado essa contratação. E além disso, falar também sobre reforços para esse restante temporada. O Vasco está no mercado, o Vasco está buscando novos jogadores e o Luiz Antônio parece que entrou no radar da diretoria. A gente vai falar sobre isso porque realmente parece que as coisas estão muito mais avançadas do que nós imaginávamos. E é claro, antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no canal do Gigante, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição nesse momento é importantíssima. Como eu venho falando nos meus últimos vídeos, nenhum torcedor vascaíno está satisfeito com esse atual momento do Vasco. O pior momento da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E para a gente mostrar a nossa força, para a gente demonstrar para essa atual diretoria que não estamos satisfeitos, precisamos de você, para que nós possamos ser a voz do torcedor vascaíno. Então, se você concorda com as nossas ideias e se você é um vascaíno de coração, se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, mas principalmente seu comentário sobre o que você acha desse atual momento e mandar um recado também para essa atual diretoria do Gigante da Colina. Mas é claro, vamos lá, sem muita enrolação, trazer as últimas notícias, as últimas novidades do Vasco da Gama e primeiramente falar sobre o Michel. Ontem, na parte da tarde, tivemos muito essa notícia rolando dentro do Vasco. E realmente, com pessoas muito envolvidas e ligadas a essa atual diretoria, passaram a notícia que o Vasco está perto de anunciar a rescisão contratual do atleta. Atleta esse que chegou no Vasco da Gama no dia 1º de junho e jogou apenas 7 partidas. O Michel deve ter inclusive o seu contrato rescindido até essa quinta-feira. E antes da gente trazer mais detalhes sobre quanto ele ganhava no Vasco, sobre algumas notícias realmente que surpreendem essa pequena passagem que ele teve por aqui, eu quero mostrar esse vídeo do Alexandre Pássaro no início de junho, onde ele apresenta o Michel como novo reforço do Vasco da Gama e realmente surpreende também o torcedor com as palavras dele sobre a chegada do atleta no Gigante da Colina. Então dá uma olhada nessa entrevista coletiva do nosso diretor. Com 6 jogos no Fortaleza, o ano passado, ele acabou tendo uma lesão de joelho. Ele está curado, está recuperado, foi aprovado nos exames médicos que fez ontem aqui no Vasco, bem como já treinou hoje e está assim que voltar à forma, fazer amistosos e etc., vai estar completamente à disposição nossa, está com um percentual baixo de gordura, está bem fisicamente, e é um jogador que dispensa comentário. Também joga de meia, enfim, é um jogador polivalente, e mais do que tudo, aqui eu quero fazer uma coisa que eu nem combinei com o Michel, mas eu quero agradecer publicamente pelo esforço que ele fez em estar aqui. O Michel não estaria aqui, o Vasco não teria condições de trazer o Michel hoje, condições financeiras, de trazer o Michel hoje, com o salário que ele tem, com o contrato que ele tem no Grêmio, se não fosse o desejo dele em vestir a camisa do Vasco. Realmente surpreendente as falas do Alexandre Pássaro durante essa entrevista coletiva. Primeiramente falar que o Michel estava bem fisicamente, um jogador que jogou apenas 7 partidas de 23 que o Vasco jogou durante esse período em que ele esteve vestindo a camisa do nosso Gigante da Colina. E além disso falar que ele passou nos exames médicos do Vasco. Então realmente tem um problema dentro do departamento médico do clube, porque para ter aceitado o Michel como uma contratação e como um reforço, tem um grande problema realmente dentro dessa área, dentro desse setor médico do nosso clube. E também ter elogiado o Michel, ter parabenizado o atleta por vir vestir a camisa do Vasco. O Vasco, aliás, o Michel que tem que parabenizar o Vasco de ter tido a oportunidade de jogar aqui e não ao contrário. Então as coisas estão começando a se inverter, os papéis estão se invertendo. Essa coletiva foi mais uma bola fora do nosso diretor executivo e realmente isso foi confirmado agora. Um reforço que chegou no Vasco e não demonstrou ter feito nada pelo nosso clube. E para detalhar quanto é o salário do jogador, tivemos notícias ontem da folha salarial do Vasco. A gente em breve vai também trazer essa notícia para vocês. E o Michel recebia no Vasco
40 mil reais por mês e além disso recebia uma bonificação por partida. Se ele fosse para uma partida e jogasse e entrasse a campo, ele recebia 10 mil reais. E se ele fosse para uma partida, no caso, né, e ficasse no banco de reserva, era 3 mil reais. E pelo fato dele ter permanecido 3 meses no Vasco e também ter entrado em 7 partidas, são 40 mil por mês, no caso 120 mil reais somente de salário mensal, mais 70 mil reais pelas partidas que ele jogou. Ou seja, ao todo no Vasco em 3 meses, o Michel conseguiu levar 190 mil reais do Vasco da Gama. Vasco perdendo dinheiro com um jogador que não rendeu absolutamente nada para o nosso clube. Volto a repetir, em 27 partidas que o Vasco jogou, desde a chegada do Michel, apenas 7 o Michel teve à disposição do treinador. Um absurdo, realmente, o que esse rapaz, o que esse profissional veio fazer dentro do nosso clube. Além disso, né, teve também aglomeração, lugar onde ele foi visto em festa, aglomerando, ficou afastado por Covid. Ele também depois ficou postando stories jogando videogame enquanto tinha jogo do Vasco no mesmo dia. Um atleta totalmente indisciplinado e irresponsável que não agregou em nada nesse atual elenco cruzmaltino. Esperamos que realmente essa rescisão venha a ser anunciada no mais rápido possível. Mas vamos seguir, vamos falar aqui de notícia aqui boa e surpreendente. Ontem tivemos o treino e segundo notícia o Lisca tem tratado esse treino durante essa semana, os treinamentos com muita atenção, com muita responsabilidade. Vai ser a primeira e praticamente única semana cheia assim do Vasco durante essa temporada. O Vasco terá de segunda a sábado para treinar e ajeitar o elenco e ontem não teve folga. Todos os jogadores titulares e reservas foram dentro de campo para treinar. O Lisca quer ver como estão os atuais atletas e quer ajeitar o time, quer colocar um time perfeito para enfrentar a Ponte Preta nesse domingo em São Januário. Inclusive o Lisca já informou para essa atual diretoria quais jogadores ele quer trabalhar e quais reforços têm que chegar dentro do clube. E ontem, só uma observação, a gente viu as fotos aí e é observado que o Arthur Salles estava com colete. Para quem sabe, para quem conhece futebol, sabe que o colete é utilizado pelos jogadores que vão ser os titulares. O Arthur Salles estava com colete de titular, da mesma maneira que o Zeca estava com o Bruno Gomes. A gente deve ter novidade nesse domingo já contra a Ponte Preta. O Arthur Salles entrando na equipe titular, até porque o Morato está suspenso, levou o cartão vermelho contra esse jogo do Operário nesse último sábado. E com relação a contratações, elas devem vir ainda nessa semana. Tivemos notícias que o foco está para 3 posições: um zagueiro, um lateral esquerda, um meia e um atacante de velocidade. O GE notificou que seriam apenas 3 reforços, até 3 reforços, mas podem acabar aumentando e volto a repetir, essas contratações devem chegar ainda nessa semana. E se tratando de jogador, o objetivo é a reestabilização na Série B e o Vasco está no mercado firme e forte atrás de novas contratações. E ontem o nome ganhou muita força dentro do clube. O Luiz Antônio, um atleta que tem passagens pelo rival aqui da Gávea, o Flamengo no caso, um atleta que já foi considerado, já se assumiu flamenguista, aliás, né? O próprio teve reportagem em matéria no Globo, onde ele falou sobre isso, onde ele se assumiu ser flamenguista, onde ele disse em 2016 ele atuava em um clube da Série B, estava na disputa, né, no caso Vasco naquele ano também, para retornar à Série A, e ele deixou bem claro que não queria que o Vasco retornasse à primeira divisão. E agora o Vasco pode estar negociando com o jogador. Deixaram bem claro, a gente não tem confirmação sobre isso, a gente não tem nenhuma notícia vinda de dentro do clube sobre uma possível contratação do Luiz Antônio, mas tudo que parece realmente que o Vasco esteja atrás de sua contratação. Inclusive a gente foi atrás de suas redes sociais e vimos e identificamos que o Luiz Antônio já segue inclusive o próprio perfil do Vasco da Gama no seu Instagram e além do Vasco segue diversas personalidades, pessoas que são identificadas com o clube, como a própria apresentadora da Vasco TV, Vanessa Rick, o Marcelo Cabo, ex-treinador do Vasco, Pantera Donizete, o Ramon, o Andrei, o Leandro Castan, jogadores do atual elenco e do elenco antigo do Vasco dessa última temporada. Segue o Bernardo, segue o Zeca, segue o Bruno César, o Pedrinho e um monte de outros jogadores que tá passando aí para vocês na tela. E parece que a identificação está começando sim a acontecer. O atleta que está sem clube e agora nesse atual momento está no Rio de Janeiro. Quem sabe o Luiz Antônio, o jogador que foi considerado flamenguista, vai jogar no Flamengo. Você concorda com essa negociação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O atleta pode sim estar mais próximo do que nós
nós imaginamos. E com relação também a um outro atleta, esse não fechou com o Vasco, foi oficializada a sua contratação pelo Joinville, clube de Série D do Campeonato Brasileiro. No caso é o Renan Oliveira, um atleta que estava no Remo, e a notícia relacionada a ele é que o atleta nessa última semana foi oferecido ao Vasco da Gama, e o Vasco acabou negando a contratação do jogador. Essa notícia foi passada pela Rádio Clube Joinville. E a grande questão é o medo que eu estou sentindo com relação a esses jogadores que vêm sendo oferecidos ao Vasco. O jogador de Série B do Campeonato Brasileiro, que não conseguiu fechar com clubes da Série B, da Série C, mas sim da Série D, no caso o Joinville, foi oferecido ao Vasco. Então, qual será esses atletas que vêm sendo oferecido para o Alexandre Pássaro? Eu tenho medo de ver o que virá pela frente com relação a esses novos reforços. Então vamos esperar, vamos aguardar que poderemos ter, e tem grande chance sim de termos novidades ainda nessa semana relacionado a contratações. E para finalizar o vídeo, uma notícia boa relacionada à grana chegando dentro do clube. Finalmente dinheiro para aliviar essa situação financeira do Vasco, e esse dinheiro é relacionado ao Matheus Vital. Um jogador que foi cria e é cria aqui da base do Vasco da Gama, está atualmente no Corinthians, tem uma passagem por lá muito apagada comparando ao que ele fez no Vasco durante o início da sua carreira, porém o Corinthians conseguiu negociar o atleta com o Panathinaikos. As negociações estão aí por detalhes para serem acertadas, e o Vasco, por deter 15% dos direitos econômicos do jogador, vai ter direito de receber uma quantia dessa venda. A venda estaria aí orçada no valor de 25 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Matheus Vital. Ou seja, o Corinthians está vendendo 50% dos direitos econômicos do atleta, irá receber 25 milhões de reais. E o Vasco, por deter 15% dos direitos econômicos, vai receber 3,75 milhões de reais dessa venda. Só para também, é claro, esclarecer para vocês, o Vasco vai receber referente aos 50% que estarão sendo vendidos. Não vai receber 15% do valor total que seria. Vai receber 15% dos 50% que o Corinthians estará vendendo ao Panathinaikos. Uma excelente notícia. O Matheus Vital, que acredito que está fazendo falta, fez falta durante certo período, o jogador que saiu praticamente de graça do Vasco no final da gestão Eurico Miranda. Esperar que realmente essas vendas venham se concretizar e o Vasco possa colocar esses 4 milhões para dentro do clube. Mas esse foi o vídeo, é claro, trazendo as últimas notícias, as últimas novidades, muitas notícias dentro do Vasco. Se preparem, porque teremos uma semana cheia de novidades, uma semana cheia de notícias, e notícias que vão ser surpreendentes. Prepare seu coração. A gente espera que os reforços sejam bons, mas pelo que parece, vem coisa complicada por aí, torcedor. E é claro, assim que a gente tiver notícias e novidades, a gente traz para vocês. Então já se inscreva no canal e principalmente ativem o seu sininho de notificação, que assim que eu colocar um vídeo, ele já chega aí até a sua casa, ao seu celular, ao seu computador. Então corre aqui embaixo, se inscreva e ative o seu sininho de notificação, tanto para que a gente possa crescer, ter força, ser a nossa voz, ser a voz do Vasco aqui no YouTube, e também para que você venha ficar informado sobre tudo o que acontece no Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham uma ótima terça-feira, uma terça-feira tranquila, e é claro, um grande abraço e saudações vascaínas.